Vamos começar, amadas, a paz do Senhor Jesus, estudando a Epístola Universal do Apóstolo Judas, né? Capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1. Judas, cada um que for lendo, lê 4 versículos. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Versículo 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e a cidade em redor, se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor repreende. Estão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Aí nos cita no versículo 7, Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, né? Que se corromperam, né? E sofreram a pena do fogo. Já começaram o fogo eterno na terra, né? Porque foram destruídas com fogo. Quem foi salvo? Apenas Ló e as filhas, porque nem a mulher de Ló escapou porque olhou para trás. Era a propósito de Deus salvar Ló e a família toda? Era. Mas a mulher olhou para trás, desobedecendo a ordem do anjo, virou uma estátua de sal. Então, essa lógica, essa ideia, essa teologia de que aquele que é salvo para sempre, não tem respaldo bíblico. A gente precisa, a Bíblia diz que aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então, esse é um ponto que chamou muito a minha atenção nessa noite, para a nossa reflexão, e para que mantenhamos vivo na nossa memória. Por isso, o apóstolo Paulo, quando o Senhor mostrou para ele que ele iria morrer naquela viagem, né? Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vida. Porque ele sabia que ele perseverou até o fim, já que o Senhor estava mostrando para ele que ali ia ser o fim da vida terrena dele, né? Então, agora ele poderia dizer, sim, eu sei que agora a coroa da justiça me está guardada, eu consegui permanecer firme até ao fim, né? E aí, o apóstolo, né, o Judas, né, o apóstolo Judas continua falando que não é o Judas Iscariotes, né, vale ressaltar, ele continua inspirado pelo Espírito Santo nos ensinando
E ele diz, no versículo 8, faz uma comparação, que estes semelhantemente adormecidos, né? Adormecidos. Por isso que a Bíblia diz que a gente não pode estar adormecido, no sentido espiritual. A gente tem que estar alerta, a gente tem que estar vigilante, para a gente não perder a visão do que Deus quer para nós nessa terra, que a gente faça, de que forma a gente viva. E é interessante, queridas e queridos, no versículo 9, eu acho muito cheio de mistério. Eu acho que esse versículo 9 ele esconde mais coisa do que o que eu consegui ver até hoje. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Eu fico imaginando como foi essa disputa. O que é que o diabo alegava para ter essa ousadia de disputar o corpo de Moisés? Porque Moisés foi enterrado pelo próprio Senhor ali quando o Senhor mandou ele subir aquele monte e ninguém achou o corpo de Moisés. Mas nós sabemos pela Bíblia que de fato ele morreu, né? Ele não foi arrebatado vivo como Elias ou como Enoque. Moisés de fato morreu. Mas aqui nos diz que o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, né? Eu acredito que tem mais coisas aí escondidas nesse versículo do que o que eu tenho conseguido ver até hoje, mais profundidade, né, que nos fale mais ainda sobre essa disputa. Mas quem sabe um dia o Senhor nos trará mais conhecimento sobre isso. Como se deu essa contenda do diabo com o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel disse para o diabo: o Senhor te repreenda. E aí o Senhor também, usando, amados, versículo 16. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Aí a gente lê também em Apocalipse. Olha, você veja, né? A coisa foi tão séria que é citado por Moisés em Números no Antigo Testamento, onde a gente leu, e é citada em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, na terceira carta, que é enviada à igreja de Pérgamo. O Senhor Jesus envia essa mensagem por meio do anjo, né, que deu a revelação a João, para enviar à igreja. Diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Gente, é muito sério isso. Balaão, ele encontrou uma forma, ilusoriamente, será que ele achou que Deus não ia pesar a mão sobre ele? Ou seja, como ele não podia amaldiçoar, ele foi com o discurso de que só iria dizer o que Deus mandasse. De fato, ele só disse o que Deus mandou. Quando ele abria a boca, Deus mandava abençoar o povo de Israel, ele abençoava. Ele não amaldiçoou como o rei Balaque queria que ele amaldiçoasse. Mas o que foi que ele fez? Ele foi dar ao rei orientação de como fazer para destruir o povo de Israel. Digamos que na nossa linguagem seria mais ou menos assim: olha, rei, eu de fato não posso amaldiçoar, porque a palavra que Deus está botando na minha boca é palavra de bênção. Mas se você der um jeitinho aí de colocar umas mulheres para seduzir os homens aí do povo de Israel e eles forem sendo levados
E depois de seduzidos, elas levarem ele também a idolatrar os seus deuses. Aí sim o povo ficará embaixo de maldição, porque caíram na desobediência. Ele deu as estratégias para o rei Balaque aproveitar essa brecha para levar o povo de Deus a sair de debaixo da bênção. Quando a gente lê só números, lá não fala isso. Por isso que a gente precisa ler e aprender e compreender a Bíblia como um todo. Aí, quando a gente chega aqui em Judas, a gente vê falando de forma negativa, e alguém pode dizer, como assim? Como assim o engano do prêmio de Balaão? Balaão não falou só o que Deus queria, mas aí quando a gente vê lá em Números, né, onde lemos 31 e Apocalipse 2, a gente vê muito claro que ele deu as estratégias para o rei conseguir destruir o povo de Israel naquele período. Então, é outro exemplo a não ser seguido. E pereceram na contradição de Corá. Essa de Corá também em Números, no capítulo 16, que a gente não vai ler, gente, ali foi tremendo. Foi Corá, foi Abirão e um outro que agora me falha o nome, me falha a memória. Foram 3 que estavam questionando o que Deus havia colocado nas mãos de Moisés e de Arão, como se os dois tivessem querendo ser melhor do que eles. E o que foi que aconteceu? A ira de Deus desceu sobre eles e toda a casa deles, e eles foram tragados vivos. A terra se abriu debaixo dos pés deles e eles foram tragados vivos. E eu acho interessante lá nesse número 16 que Moisés diz assim para eles, para os levitas, né, que estavam nesse grupo. Tipo assim, vocês acham pouco o privilégio que Deus deu a vocês de serem levitas? E vocês agora querem também ser sacerdotes? Sabe, isso falou muito comigo em relação ao que nós temos visto hoje, muitas coisas acontecendo na igreja do Senhor. O Senhor nos chama para algo, já é um privilégio ser escolhido por Deus para a salvação, ser chamado por Deus, ser separado, ser escolhido. Aí o Senhor nos dá o privilégio de fazer algo para Ele, seja o que for, seja na limpeza da igreja, seja evangelizando no hospital, num presídio, seja nessas reuniões via Skype, seja o que for. Aquilo que o Senhor nos dá o privilégio de fazer para o reino dele, e de repente a gente esquece tudo que ele tem dado e começamos a ambição de inveja, né? Em relação àquilo que Deus não nos chamou para fazer, a crescer o olho naquilo, no chamado de Deus na vida do nosso irmão, do nosso próximo, do nosso líder, ou dos nossos líderes, né? Que não venhamos a ser levados também por esse exemplo negativo, mas que nós possamos, a cada dia, buscar viver o Evangelho de forma santa, de forma pura, né? Com alegria no nosso coração, sabendo que é um privilégio fazer a obra do Senhor. Então, amados, 3 exemplos que não devemos seguir. Vamos abrir lá, deixa eu abrir aqui rapidinho, em Números 16, porque eu não anotei o nome. Confiei na memória. Corá, Datã e Abirão. Ah, era Datã, que eu estava dizendo. Datã, né? Corá, Datã e Abirão, não é isso? Correto. Tudo bem, maninha, obrigada. Estamos no mesmo AP em cômodos diferentes. Corá, Datã e Abirão, não é isso? Então, esses 3, meu Deus, estavam numa situação privilegiada na obra do Senhor. Aí a ganância, a usura, a inveja geraram neles rebeldia que os levou à morte. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da igreja desses dias. Que não venhamos a seguir esses 3 exemplos, o exemplo de Caim, o exemplo de Balaão, e nem o exemplo de Corá, Datã e Abirão, né? E ainda, quando a gente continua
no aprendizado, né, que o apóstolo Judas escreveu essa carta, inspirado, com certeza, pelo Espírito Santo do Senhor. Aí, no versículo 14, é interessante quando ele diz, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, né, quando ele fala sobre os... Deixa eu pegar aqui do versículo anterior, para poder ficar mais claro. Do versículo 13, né? Ele está fazendo aí... Ah, tá, eu quero comentar no 12, eu tinha marcado aqui, já ia esquecendo. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade. Eu não sei se alguma versão bíblica de vocês tem outro nome aí no lugar de fraternidade. Tem alguma versão com uma palavra diferente? Todos que estão aí, é manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. Gente, meu Deus do céu, como a história, o contexto muda, a cultura muda, mas as estratégias do inimigo são as mesmas, né? Para tentar minar o que Deus tem para a vida da igreja, para as nossas vidas, né? Ou seja, o apóstolo Judas, ele está fazendo lembrar o quê? Nas festas de fraternidade e comunhão, né? Existiam aqueles que estavam lá, mas com mancha, se banqueteando como se fossem da Irmandade, mas que o íntimo deles não tinha temor nenhum do Senhor, apacentando-se a si mesmo sem temor. Por que muitas vezes acontece nos nossos dias também tantas situações, em momentos que acabam sendo, de certa forma, afetados, né? A alegria, a comunhão, por conta do comportamento de alguns. Não é para a gente se surpreender. Já vem de longas datas, são estratégias do inimigo para tentar dividir o corpo, para tentar frustrar os projetos de Deus, para tentar desviar da fé aqueles que estão realmente com o coração desejosos de servir ao Senhor com temor e não sem temor. No meio, vez por outra, vai aparecer alguns assim, sem temor. Não devemos nos surpreender, mas também não podemos julgar, porque só o Senhor conhece o íntimo de cada um, né? De cada um. Mas que nós não sejamos como estes, que nós sejamos árvores frutíferas, vivas, arraigadas, né? Que não sejamos infrutíferos, nem mortos, nem desarraigados, mas sejamos árvores frutíferas, vivas e avivadas e arraigadas em Cristo. E o apóstolo Judas continua nos ensinando o que acontece com esses grupos, né? No versículo 13, ele diz, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, né? Queridos, é incrível como a Bíblia é cheia de detalhes, e cada detalhe realmente não é por uma coincidência, é porque Deus quer falar algo com cada detalhe. Né? O sétimo depois de Adão, e ele sai discorrendo e tal. Deus, ele conhece a nossa história. Ele sabe se a gente é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o século, se é único, quem já foi, quem ainda está por vir. Deus, ele sabe tudo. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele conhece a nossa ascendência e a nossa descendência, conhece a nossa vida, e ele conhece, e ele cuida, que nós possamos estar se descansando nele, né? Colocando diante dele, Senhor, tu conheces. Assim como o Senhor sabia e fazia questão de citar que Enoque era o sétimo depois de Adão, né? Senhor, a minha geração, a primeira, a segunda, a terceira, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, tu sabes, Senhor, toma conta, Senhor, liberta, né? Vamos profetizar. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, né? Dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, né? Às vezes a gente fica até com aquela sensação, meu Deus, por que tem gente que faz e faz e faz
e nada acontece. Faz de ruim, né, que eu estou dizendo, de prejudica um e outro, mas há um tempo para todas as coisas, amados. E esse tempo é o Senhor quem estabelece, não somos nós, né? Não somos nós, mas precisamos continuar crendo que o justo juiz, ele tem tudo sob controle. Há um tempo para todas as coisas, né? E no versículo 16, Jesus, como parece que é nos dias de hoje, né? Quando o Senhor fala, aqui cita, alerta nesse versículo de alguns que diziam coisas admirando as pessoas por causa do interesse. Como o contexto é atual, né? Como as estratégias que o inimigo usa, a falta de vigilância das pessoas ou a falta de temor ao Senhor leva a práticas muito semelhantes às do passado, né? Admirando as pessoas por causa do interesse. Mas o Senhor sabe aquele que é sincero. Ele conhece aquele, ele sabe quem é sincero e ele sabe quem não é, aquele que está usando de falsidade, né? E ele não apenas sabe, mas ele está computando tudo. Ele está computando tudo, né? No momento certo ele age. Mas vós, amados, mas você, irmã Célia, mas você, irmão Damião, mas você, irmã Maria dos Anjos, mas você, irmã Nívia, mas você, irmã Raíssa, mas você, irmão Glauber, mas você, irmã Arlene, mas você, poderíamos citar o nome de cada um que faz parte dessa vigília. Você lembre-se das palavras que você ouviu, que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas vocês não caiam nesses erros, mas vocês não sigam esses exemplos. Vocês são diferentes. Lembrem das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, não pelos falsos apóstolos, não pelos falsos ministros, não pelos falsos profetas, mas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam e continuam dizendo por meio da palavra escrita que no último tempo, né, haveria ou haverá, ou está havendo, que já estamos nesse tempo, escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam o quê? São os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Amados, não somos nós que vamos julgar, a própria palavra julga, que não tem o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Por quê? Porque quem tem o Espírito se submete à palavra. E se submetendo à palavra, não vai causar divisão. Porque o Senhor não nos chamou para fazer divisão, o Senhor nos chamou para viver a comunhão.